Olá, tudo bom com você? Nós estamos no 5º dia de formação do pensamento quântico. Seja bem-vindo e vamos começar a nossa transformação para aprender a fazer cocriações perfeitas. Já fizemos 4 exercícios e nos identificamos nesses 4 exercícios e já estamos nos observando nos detalhes dos exercícios anteriores. O reclamão, o de pensamento de escassez, aquele que não concorda com tudo, enfim. Nós estamos no 5º dia e o 5º dia exige da gente o que mais nos atrapalha. Chama-se crença limitante. Isso mesmo, não é possível viver sem crenças. Isso não é possível. O que é possível é identificar as crenças que você carrega e transformar as crenças limitadoras em crenças facilitadoras. É uma transformação, uma mutação da sua crença que vai fazer com que o seu pensamento se transforme. Olha só, todos nós temos muitas crenças limitantes. Todos nós temos inúmeras crenças que trazemos da infância. Essas crenças que trazemos da infância são crenças que estão enraizadas no nosso inconsciente e o nosso consciente acredita ser verdade. Ele nem contesta. Por quê? Porque a crença limitante entrou em você quando você ainda era pequeno. Então vamos lá, vamos imaginar. Quando você tem um bolo e você está fazendo este bolo e você colocar chocolate na massa que está sendo feita, você terá um bolo de chocolate. Agora, se você não colocar chocolate na massa do bolo, mas fizer chocolate no bolo, depois dele feito, você pode fazer uma cobertura de chocolate, certo? Mas o bolo com cobertura de chocolate nunca será um bolo de chocolate. Então, o que acontece conosco é exatamente isto. Tudo que nos é colocado até os 10 anos de idade faz parte do bolo, faz parte da massa, faz parte do seu ser e o inconsciente adquire como verdade absoluta. Tudo que você adquiriu depois tem que ser transformado em verdade absoluta. Tem que ser convencido que é verdade, porque ele não faz parte do seu ingrediente principal. Você adquiriu aquilo numa idade onde já não estava se formando o seu caráter totalmente e já não era o seu ingrediente principal. Sendo assim, as nossas crenças limitantes, elas estão na nossa massa. Elas fazem parte do ingrediente principal do nosso inconsciente. Elas podem vir de vidas passadas, gente? Pode. E daí já vem no ingrediente principal. Então, nós precisamos identificar quais são as crenças limitantes que nos atrapalham grandemente de cocriar o que nós desejamos para a nossa vida. Eu vou dar algumas ideias do que é uma crença limitante para você começar a identificar em você. Por exemplo, quando eu era pequena, o pessoal falava: que é isso, menina? Tá pensando que eu sou Banco do Brasil? A gente não tem dinheiro para determinada coisa. Ou, tá, agora eu pego dinheiro em árvore. Então, essas duas crenças mostram para a criança a dificuldade do fluxo do dinheiro. Quando você ouviu qualquer uma dessas duas frases, ela deixa claro para você que o dinheiro não é abundante e que exige de você um exercício, exige um sacrifício para você ganhá-lo, que você não pode sair gastando porque dinheiro não dá em árvore. Se dinheiro não dá em árvore, ele não é abundante. E se isso entra na sua massa, você terá uma crença limitante de escassez profunda que te atrapalha e muito na prosperidade. Quando eu falo que também a crença limitante pode vir de vidas passadas, eu vou dar um exemplo meu. Olha só, chegou um momento que eu estava já próspera, mas eu estacionei. Isso é comum para muitas pessoas. Tem prosperidade, tem o que a pessoa precisa, mas estaciona, não consegue ir além. Aí fui fazer uma regressão de vidas passadas voltada à prosperidade. O que aconteceu na minha regressão? Eu regredi para
a Rússia e eu via um menino num gelo profundo, num cenário de neve, num cenário gelado. Este menino passava frio, passava fome e olhava num vidro uma família, num casebre muito simples, e esta família tinha uma lareira e tinha pão. Depois veio uma outra cena, como se a cena tivesse desaparecido e voltado uma cena. A próxima cena, eu era um homem, já adulto, do lado de dentro do casebre, não passando frio e não passando fome. Bom, terminada a regressão, fiquei meio brava. Eu gosto daquelas regressões agitadas, que a gente corta a cabeça, né? Arranca o pescoço, mata o outro, alguém te mata. Essa era uma regressão muito chechelenta, né? Falei para quem estava me regredindo, nossa, não entendi. O que isso me atrapalha na minha prosperidade? Ela falou, bom, se foi a vida que veio, vamos acreditar que a espiritualidade sabe exatamente o que você precisa saber. Se esta foi a vida que veio, é porque tem algo nesta vida que está te atrapalhando muito. Na época eu era arqueóloga e eu viajava muito, e muito mesmo, com as custas, né, com os hotéis, a alimentação custeada pelas empresas que nos contratavam. E daí eu comecei a perceber que para mim o mínimo estava bom. Ao invés de eu querer um hotel bom, desde que fosse uma pousada, tivesse cama e chuveiro, estava bom. Outros arqueólogos faziam exigências de bons hotéis, bons restaurantes. Para mim, tendo a necessidade suprida, estava bom. Isto por quê? Porque eu tinha a crença limitante de que desde que o mínimo fosse suprido, estava bom. Isto é péssimo, é um teto, é um limite que você tem na sua crença limitante e que não deixa você crescer, não deixa você ir além, ok? Então, as crenças limitantes são de várias espécies e elas estão em você desde que você nasceu ou vem de vidas passadas. Nós precisamos entendê-las e descobri-las. Mas e daí, Dai? Eu descobri minha crença limitante, o que eu faço com ela? Você tem que transformá-la em facilitadora. Tudo que você sabe, tudo que já veio para a sua consciência é porque você tem condição de mudar, senão você não saberia. Então, a crença limitante é uma coisa que você carrega desde a infância, ela está dentro de você, mas ela precisa ser combatida, ela precisa ser transformada numa crença limitadora. Ela te atrapalha em todos os setores da vida, inclusive no afetivo. Quer ver? Um casal que uma pessoa é muito bonita e a outra nem tanto, mas a nem tanto tem muito dinheiro. Você desde cedo ouve, muito amor mesmo envolvido. Claro, é por amor que ela está com ele ou que ele está com ela, com certeza. O que fica dentro da pessoa? Que se você tiver dinheiro, você não será verdadeiramente amado. Que se você tiver dinheiro, as pessoas vão se aproximar de você por qualquer outro motivo, mas não por amor. Isso é uma crença limitante muito séria. E que criança praticamente não ouviu essa frase, não é verdade? Então nós temos que entender todas as nossas crenças limitantes. O seu exercício de crença limitante é o exercício mais difícil que você tem para fazer no autoconhecimento. É identificar as frases da infância e da adolescência que colocaram na sua massa, na sua formação, crenças que não deixam você dar passos. Inclusive, eu vou convidá-los para colocar para gente a sua crença limitante mais inusitada, aquela que você acredita que só acontecia na fala com você. Porque mães e pais, eles nos dão o melhor que eles têm. No entanto, eles carregam as crenças, então eles nos colocam as crenças. Eu, particularmente, ouvi muito. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade, pessoas ricas não são felizes, ninguém enriquece honestamente. Para ficar rico, a pessoa fez alguma coisa que não é
correta, que não é honesta. Eu ouvia frases do tipo, não sou dona do Banco do Brasil, ou frases pequenas do tipo, não filha, hoje não podemos fazer isto. O não podemos já é muito complicado. Hoje não podemos, nós nunca podemos, nós não temos dinheiro para isso. Lembra do tipo de pessoa de ontem, que eu falei que a pessoa dizia assim, não filha, nós não somos esse tipo de pessoa? Então, está muito perto o pensamento de escassez e a crença limitante. O que eu quero que você anote hoje? O que eu quero que você identifique em você? A crença que te limita. O que é que você ouvia na sua infância que você ainda acredita hoje? O que é que você acredita e que não te permite ir além? Isso é uma crença limitante. Qualquer coisa, por exemplo, eu estou muito velha para estudar. Isso é uma crença limitante seríssima. Como assim, velha para estudar? Nunca é tarde para se fazer o que quer se fazer? Ou, eu não vou fazer isso não, porque eu não consigo. Você tentou para saber se você não consegue? Existem inúmeras crenças limitantes no nosso dia a dia. E a sua função é descobri-las e anotá-las. E sabe qual é o maior segredo? Você vai ter 10 anos de formação de pensamento quântico. E de repente você vai acordar e dizer, nossa, olha essa crença limitante que eu carrego. Meu Deus, mais uma crença que me limita. Eu, por exemplo, tinha muito medo de dirigir e eu sei por quê. Por conta de uma crença limitante. Era difícil para mim pegar no carro e ir para algum lugar. Quando eu estava no carro dirigindo, ok, eu não tinha medo. Eu ia, voltava, eu vou, eu volto, sem problema nenhum. Mas para começar, eu tinha pânico, até que eu descobri a crença limitante que me fazia isto. Quando eu era pequena, minha avó dizia, o carro é uma arma, você pode matar uma pessoa com o carro, tem que tomar muito cuidado. Olha o tamanho da crença limitante dentro do meu inconsciente que não me permitia querer dirigir, ser motorista, né? Quando você descobre a crença limitante e você a transforma numa crença facilitadora, isto te liberta, isto te permite ser melhor, isto permite que você vá além e te destrava completamente. As crenças limitantes não é só sobre prosperidade, é sobre afetividade, sobre amizade, sobre relacionamentos, sobre intelectualidade, sobre capacidade, sobre você poder ser, sobre você poder fazer. Então, repare nas crenças limitantes da sua infância. Eu vou te contar mais uma para você entender bem o que é uma crença limitante. Eu tenho uma amiga que dizia o seguinte, que ela não conseguia pegar um livro para ler. Como assim não consegue pegar um livro para ler? Todo mundo gosta de ler. Ela falava, pois é, mas quando eu estava lendo um livro, eu me sentia incomodada, como se eu estivesse perdendo tempo. Qual era a crença limitante que a movimentava? A mãe dela não achava que leitura era uma coisa importante. Então, todas as vezes que ela pegava um livro para ler, a mãe dela falava, não tem nada para fazer hoje não? Vai arrumar uma gaveta. Você fica aí perdendo tempo lendo o livro. Isto entrou na massa dela. E hoje, mesmo ela sabendo da importância da leitura, ela não consegue ler. Isto é crença limitante. É isso que você tem que prestar atenção. Então, vá, faça o exercício e entenda que cada crença limitante que você tem é uma crença que pode ser transformada numa crença facilitadora que vai te levar além.